Olá, bem-vindo a mais uma monitoria do PET Engenharia Química da UFC. A monitoria de hoje falará de Física Fundamental, tendo como monitor Rafael Faria. Os assuntos abordados na videoaula serão entropia e segunda lei da termodinâmica. Inicialmente, deveremos definir o conceito de entropia, que não é algo tão fácil de ser entendido, pois não é tão intuitivo como é troca de energia. A entropia, ela mede o grau de desorganização de um sistema. E é a partir dele que percebemos se um processo ele pode acontecer ou se não pode, ou se ele é reversível ou não. Para entendermos de forma mais clara, teremos o seguinte exemplo. Imagine dois blocos, um a 400 Kelvin e o outro a 200 Kelvin. Quando eles são colocados no mesmo sistema, o bloco de 400 Kelvin irá transmitir calor para o de 200 Kelvin. A lei da conservação de energia diz que o calor trocado entre os dois blocos será igual. Depois de trocado o calor, os dois blocos alcançarão a mesma temperatura de 300 Kelvin, e se somarmos as quantidades de calor fornecida e absorvida, nós teremos que a variação de energia do sistema é zero, que está conforme a lei da conservação de energia. Agora imagine, com esses mesmos dois blocos, outra situação. Agora, o bloco frio está fornecendo calor para o bloco quente, de forma que o calor trocado vai ser o mesmo. Depois de alcançar as temperaturas finais, que são diferentes, nós vamos somar os dois calores e vamos descobrir que o balanço de energia se mantém em zero. Ou seja, essa situação ela está de acordo com a lei de conservação de energia. Entretanto, você pode perceber que não é tão lógico um bloco frio fornecer calor para o bloco quente. E a partir disso, nós utilizamos entropia para verificar que esse processo não aconteceria. Mas como vamos medir a entropia? A entropia ela será medida utilizando a seguinte equação. A diferença de entropia será a integral do momento inicial ao momento final de dq dt. E isso tudo nós vamos usar sempre a temperatura constante. Podemos simplificar essa equação para a seguinte forma. Q sobre T. Essa segunda forma, esse Q representa o calor total trocado num processo. Se tivermos uma variação de entropia, já usaremos outra equação, que será a seguinte. Esse primeiro termo representa a variação de volume, que costumeiramente é ignorado pelo fato da variação de volume não ser tão expressiva, e o segundo termo está representando a variação de temperatura. É importante ressaltar que a diferença de entropia ela vai depender apenas do estado inicial e final do processo, ou seja, o caminho que foi percorrido não é tão importante. Agora, a segunda lei da termodinâmica ela é utilizada para prever como funcionarão os processos, ou seja, se eles serão possíveis ou não, se serão reversíveis ou não. A segunda lei ela dita basicamente que a diferença de entropia do sistema será maior ou igual a zero, ou seja, a entropia só tende a aumentar. Entretanto, você pode ter vários sistemas menores dentro de um sistema global. Esses sistemas menores podem sim ter uma diferença de entropia menor que zero. Entretanto, outros sistemas dentro desse sistema global devem ter entropia maior que zero de forma a quando somarmos todas as diferenças de entropia, o global seja maior ou igual a zero. Para absorver mais o conteúdo, vamos fazer uma questão. Uma garrafa térmica isolada contém 130 gramas de água a 353 Kelvin. Um cubo de gelo de 12 gramas a 273 Kelvin, ou seja, a 0 graus Celsius, é introduzido na garrafa térmica formando um sistema gelo mais água. E a questão pede a temperatura final do sistema e a variação de entropia do sistema. Primeiro calcularemos a temperatura final do sistema. Primeiro calcularemos o calor fornecido pela água, dado pela equação Q igual a mc ΔT, que é a equação do calor sensível, que utiliza apenas mudança de temperatura, sem mudança de fase. Observe que passamos a massa para quilogramas, pois o calor sensível que utilizaremos está na unidade de quilogramas,
O calor sensível da água que utilizaremos será 4.187 joules por quilograma. A temperatura final é o que queremos descobrir e a temperatura inicial nós temos. O calor absorvido pelo gelo será dividido em duas partes, uma mudança de estado, pois o gelo irá derreter, e a mudança de temperatura. O calor de latência que utilizaremos para o gelo será o seguinte: 3.333 mil joules por quilograma. E depois nós somaremos esses dois calores e nós sabemos que o calor fornecido menos o calor absorvido será sempre igual a zero. Então, utilizando isso na equação, nós descobriremos a temperatura final, que será de 338,8 graus Kelvin. A variação de entropia do sistema será calculada da seguinte forma. Primeiro calcularemos a entropia da água, que será apenas a entropia de mudança de temperatura, que será dada pela equação já vista. Observe que em vez de número de mols, colocamos a massa da água. Por quê? Porque nós não utilizamos o CV da água, utilizamos o calor sensível, que é dado em função da massa. Então, nós não utilizamos o número de mols, e sim massa. Substituindo os termos, nós descobriremos que o ΔS1 será menos 21,2. Observe bem que deu um valor negativo. Comentaremos já sobre isso. A entropia do gelo será calculada em duas fases distintas. Primeiro, calcularemos a mudança de fase, a temperatura constante, depois a mudança de temperatura. O ΔS2 será dado pelo primeiro termo, que nós vimos ser Q sobre T, para temperaturas constantes, e o segundo termo, assim como utilizado para calcular a mudança de temperatura da água anteriormente. Substituindo valores, nós vamos ter que o ΔS2 será igual a 25,6 Joule por Kelvin. O ΔS total será então a soma dos ΔS de cada sistema separadamente. Então nós teremos que ΔS total será 4,14. É importante perceber que o ΔS1 deu um valor negativo. Entretanto, como o ΔS2 deu um valor positivo maior do que ΔS1, o ΔS total deu 4,14. Esse valor negativo, de forma alguma, está contrariando a segunda lei da termodinâmica. Porque a segunda lei da termodinâmica dita apenas que o ΔS total será maior ou igual a zero. E acabamos a videoaula por aqui. Muito obrigado pela atenção. E curtam a fanpage do PET e fiquem ligados nas videoaulas. Obrigado.